Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o terceiro capítulo do nosso videolivro de matemática do segundo ano do ensino médio. Todo ele gravado dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Por favor, senhores, para nos ajudar, se inscrevam no nosso canal quando se inscrever e clique no sininho em cima para nos ajudar. Um like aí embaixo também nos ajuda muito. Eu desejo a todos vocês que tenham bons estudos. As relações trigonométricas são generalizações que derivam umas das outras por raciocínio dedutivo. O termo identidade refere-se a uma relação de igualdade verdadeira, independentemente de qualquer contexto e dos valores assumidos por suas variáveis. Representa um caso geral e pode resultar em uma propriedade ou princípio. A principal identidade trigonométrica é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Deriva do teorema de Pitágoras, cujo enunciado é todo triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre o cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos falar agora das relações fundamentais. Cosseno ao quadrado de x, né? Mais seno ao quadrado de x igual a 1, como falei no slide anterior, para todo x pertencente ao conjunto dos reais. A tangente de x é seno de x sobre cosseno de x para todo x diferente de π sobre 2, mais cosseno de π. Por que diferente de π sobre 2? Porque o cosseno de π sobre 2 é zero. E como a gente não pode ter zero no denominador, por isso que é diferente. Aquele mais capi é quando a gente vai estudar daqui a pouco sobre isso, é quando a gente vai falar de ângulo côngruo. Vocês vão entender, tá? Por que é mais capi, ok? A cotangente é 1 sobre a tangente, ou seja, é o inverso do seno e o cosseno. Aí, caso no nosso seno de x, pode ser π sobre 2, ok? Para todo x diferente de capi. Muito bem, não pode ter ângulo côngruo aí não, porque podemos ter seno de x igual a zero aí nessa história. Então, vamos entender isso depois, tá? E o secante é igual a 1 sobre o cosseno de x para todo x diferente de π sobre 2, mais capi. Mesmo caso, π diferente de π sobre 2, porque não podemos ter zero no denominador. E cossecante é 1 sobre seno de x para todo x diferente de capi. Então, nós vamos estudar todas essas relações fundamentais, caso a caso, e aplicar isso em exercícios. Continuando com a identidade trigonométrica, toda igualdade que envolve funções trigonométricas, verificada por todos os valores do domínio dessas funções, é uma identidade trigonométrica. Por exemplo, considerando o domínio das funções, a igualdade seno de x vezes secante de x é igual a tangente de x. É uma identidade trigonométrica, pois independentemente do valor de x, ela se verifica para todo x diferente de π sobre 2, mais capi, sendo seno de x vezes secante de x é igual a seno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Seno de x sobre cosseno de x é igual a tangente de x. Então, essas são as verificações de identidade trigonométrica, onde a gente aplica as mesmas relações que a gente usa em uma equação comum, ok? Nós vamos falar agora de adição e subtração de arcos. Geralmente a gente tem seno de uma soma de dois arcos, cosseno também, e subtração também. E a tangente, que são três relações trigonométricas que a gente usa muito, por isso que a gente vai estabelecer bem sobre esses casos, tá? Vamos estudar profundamente sobre isso. No primeiro caso, nós temos o seguinte, seno de A mais B, a soma de dois arcos. Muito bem, eu posso dizer com certeza que é seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A, ou seja, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Quando for A menos B, é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Sem problema isso, né? Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Quando for mais é mais, quando for menos é menos. Bacana? Tranquilo isso aí, né? Agora, quando nós formos falar de cosseno tem uma particularidade. Cosseno de A mais B é cosseno de A que multiplica cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Lá é mais, no meio é menos. Quando for menos lá, cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B.
O cosseno tem um macete legal, porque o seno é fácil, né? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Se for menos, lá no meio fica menos. Agora, para você não esquecer o cosseno, é cossa, cossa, senta, senta. Olha lá, cossa A, cossa B, menos seno A, senta B. Quando é menos no meio, é mais. Quando é mais no meio, é menos. Acabou. Macetezinho para vocês decorar. Então, repetindo, cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Cossa A, cossa B, senta A, senta B. Bacana? Feito isso, entendido já o seno e cosseno, vamos para a tangente. A tangente de A mais B, presta bem atenção. É tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A que multiplica tangente B. Tranquilo para memorizar isso, né? É 1 mais tangente A mais tangente B. 1 menos tangente A vezes tangente B. Agora, quando for menos, gente, é só você trocar o sinal. Onde for mais é menos, onde é menos é mais. Ah lá, tangente de A menos B. É tangente de A menos tangente de B. 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Alguns autores escrevem tangente com tan, T-A-N, outros só TG, TAG, que eu coloquei aqui agora. Então a gente já sabe que isso aí é uma tangente. Bacana? Então não se esqueçam, nunca. Tangente A mais B é tangente de A mais tangente de B. Sobre 1 menos a multiplicação do A, da tangente do A e tangente do B. Quando for menos, a gente troca o sinal. No numerador, em vez de ser mais é menos, denominador, em vez de ser mais é menos. Beleza? Então vai ficar tangente de A, vamos repetir. No numerador, em vez de ser mais é menos, no denominador, em vez de ser menos, é mais. Tangente de A menos B, tangente de A menos tangente de B, sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Aplicou isso aí, não tem mais coré-coré, tá tudo certinho. Vamos ver como é que isso acontece? Nos capítulos anteriores, eu ensinei com aqueles arcos que a gente precisa saber dos valores de seno e cosseno, memorizar eles. Mas quem tem dificuldade de memorizar, tem um macetezinho que eu coloco aí. Vamos imaginar o primeiro quadrinho. Você faz uma tabelinha, que são os ângulos que a gente mais precisa, né? Seno, cosseno e tangente. Vamos trabalhar só seno e cosseno por enquanto. Depois a gente vai na tangente, tá? Beleza. Como é que você faz? Você faz a tabelinha como está no primeiro quadrado. Você coloca assim, 1, 2, 3, um seno. No cosseno, você coloca o contrário, 3, 2, 1. Bacana? Memorizou isso? Pega um papelzinho e faz aí junto comigo, vamos lá? Pegou? Desenhou? Desenha o quadrinho, faz a tabelinha, coloca 30, 45, 60. Seno, cosseno, esquece a tangente por enquanto. Tangente a gente vai depois. Vamos memorizar só isso. Traçamos aí seno e cosseno. Traçamos 1, 2, 3 no seno. No cosseno, a gente coloca ao contrário. 3, 2, 1. Bacana? Agora, o que a gente vai fazer no segundo quadro? Vamos dividir tudo por 2. Todos, não sem nenhuma exceção. Ficou 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2 novamente, 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Bacana? Tranquilo, né? Agora, senhores, é só extrair a raiz de todos os numeradores. Como está aí, ó. Extraiu raiz. Ah, não tem lá no 1, não, porque a raiz de 1 é 1 mesmo, não adianta nada. Pode deixar sem. Extraiu a raiz do 2, extraiu a raiz do 3. Fizemos a mesma coisa no cosseno. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 não precisa. Aí temos o cosseno e o seno de 30. O seno de 30 é meio de 30, seno de 30, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de cosseno, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 é 45, e meio é o raiz de 60. Vejam que é o inverso de seno com 60, porque eles são complementares, o 30 e 60 dá 90, por isso que dá inverso, tá? Entre o seno e o cosseno. Bacana? Memorizou isso, tranquilo, ficou fácil agora, né? Agora, quando você precisar da tangente, já que você memorizou o seno, tangente é seno dividido por cosseno. Se você pegar a raiz de 3 sobre 2 e dividir por meio, é pegar a primeira fração e multiplicar pela segunda invertida. Vai dar raiz de 3 sobre 3 na hora que você racionalizar. Né? De 45, uma coisa dividida por ela mesma, sempre vai dar 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, vai simplificar ali, vai sobrar exatamente raiz de 3. Então, você não precisa perder tempo ficar memorizando tangente. Você tem que saber que tangente é seno dividido pelo cosseno. A tabelinha para te ajudar a memorizar está aí. Vamos continuar, então, agora nossos trabalhos aplicando a adição de arcos, tá? Olha que exemplo bacana.
A gente vai começar bem arrojado para ir firme, né? Determina o valor de A, seno de 105, sendo que A é seno de 105 mais cosseno de 105. Bacana? Beleza. Mas o professor não tem como eu achar esse valor, não. Tem sim, senhores. Seno de 105, eu posso escrever que é seno de 45 mais 160, não é? Não dá 105? Bacana. Então agora eu conheço esses valores. Então é a soma de dois arcos, soma de 45 mais 60 é o 105. Viu só que macete bacana? Toda hora que aparecer, você tenta pensar, buscar entre 30, 60 e 90. Por exemplo, se eu precisasse do ângulo de 15 graus, não é, professor, como é que é? Não é fácil. 15 não é 45 menos 30? Bacana? Beleza. Então vamos agora a desenvolver o nosso negócio. Nós sabemos que cosseno de x mais y, a gente lembrou da forma, cossa, cossa, senta, senta, quando é mais no meio é menos lá. Então vamos lá. Cosseno de x vezes cosseno de x, menos seno de x vezes seno de y. Beleza? A soma dos dois arcos, x e y. Cossa um, cossa o outro. Senta um, senta o outro. E o menos no meio, porque ali é mais. Cosseno de x mais y é cosseno de x vezes cosseno de y menos seno de x vezes seno de y. Então, vamos aplicar isso. Então, cosseno de 45, 60 é cosseno de 45 vezes cosseno de 60 menos seno de 45 vezes seno de 60. A gente sabe desse valor naquela tabelinha que eu ensinei para vocês no slide anterior. Temos, então, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, que multiplica o cosseno de 60, que é meio. Muito bem. Menos raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, vezes o seno de 60. Lembra que é raiz de 3 sobre 2? Bacana. Vamos fazer a multiplicação, né? Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Bacana? Tá feito aí. Cosseno de 45 mais 60 é raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Agora que já calculamos o cosseno, ele não está pedindo o cosseno e o seno? Olha lá. Seno de 105 mais cosseno de 105. Então, nós temos que fazer a soma dos dois. Nós já temos o cosseno de 45. Nós vamos agora calcular o nosso seno de 105, que aí é a mesma coisa, seno de 45 mais seno de 60, né? Bacana? Então, vamos continuar. Agora nós temos que calcular o seno de 105, porque o cosseno a gente já tem, né? Então, vamos lá. Seno de x mais y é seno de x vezes cosseno de y mais seno de y vezes cosseno de x. Memorizei de tanto fazer exercício, vocês também vão, né? Então, vamos lá fazer as continhas, né? Já que agora estão seno de 45 mais 60 é raiz de 2 vezes meio, que raiz de 2 é o seno de 45, vezes cosseno de 60 meio, mais seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, que multiplica cosseno de 45. Agora é só fazer conta. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, raiz de 2 vezes 2 vezes 2, 4. O outro é raiz de 3 vezes raiz de 2, beleza? Que raiz de 3 vezes raiz de 2? Se a gente pode multiplicar, dá raiz de 6, correto? 2 vezes 2, 4. Então, é raiz de 2 mais sobre 4, sobre raiz de 6 menos 4. Aí, o que acontece? Nós temos cosseno de 45 deu para nós o quê? Raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Lembra do slide anterior? Muito bem. Feito isso, agora a gente vai fazer a soma. Eu tenho raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Que é o seno mais cosseno. Primeiro o resultado do seno, mais o resultado do cosseno que nós temos. Ora, raiz de 6 sobre 4 a gente pode cortar. Raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 4, a gente pode simplificar, porque dá 2 raiz de 2 sobre 4, né? A gente simplificando 2 com 2, o resultado final que nós obtemos é raiz de 2 sobre 2, é o valor do seno de cosseno de 105 somado com o cosseno de 105. Bacana a aplicação. Aplicamos exercício aí das duas do mesmo tempo, né? De seno e de cosseno. Treinem, repitam esse exercício várias vezes. Depois vamos fazer mais agora. Vamos ver aqui. Olha que exercício interessante, olha. Quanto vale a tangente de 15 multiplicado pelo seno de 15? Eu até falei o exemplo anterior, né? Para encontrar o valor dessa expressão, nós precisamos primeiro determinar o valor da tangente de 15 e de seno de 15, e depois fazer a multiplicação.
né? Uma das alternativas para encontrar esses valores é utilizar a diferença entre os ângulos de 60 e 45. Né? Nós não sabemos os valores dos 160 e 45. Então, vamos ver a tangente, né? Tangente de 40 e 60 menos 45 é tangente de 60 menos tangente de 45. Eu fiz as continhas lá e eu já sabia os valores, né? A tangente de 60 é raiz de 3, menos tangente de 45 é 1, que dá raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, né? E sobre 1 mais tangente de 60, que é a raiz de 3, vezes vezes a tangente de 45. A tangente de 45, quanto que é? É exatamente 1 também, correto? Então, vejamos aqui, nós temos tangente de 60, menos 45 é raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3, que a tangente de 60 é a raiz de 3. Bacana? Agora, seno de A menos B. É seno de A vezes cosseno de B menos seno de B cosseno A. Vamos fazer isso? Então, 160 menos 45 é raiz de 3 sobre 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2, que é o seno de A, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de B é raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de exatamente 45, vezes menos seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes meio, que é o cosseno do A, que o A nosso é 60. Seno de 60 menos 45 é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Bacana? Então, vamos continuar, né? Então, nós temos aí o resultado que nós calculamos na tela anterior. A tangente de 60 menos 45, ou seja, a tangente de 15 é raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3. E seno de 60 menos 45 é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Então, nós temos aqui uma multiplicação de duas frações, né? Vamos fazer isso, então? Multiplicando as duas frações, né? Eu tenho raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3, multiplicado por raiz de 6 sobre 4. Eu multiplico o numerador. Vai ficar raiz de 3 menos 1, multiplica raiz de 6 menos 2. Beleza? Que é o numerador da primeira, esse tem um denominador igual. Embaixo é a raiz de 1 mais 3, que multiplica 4, que é o denominador da segunda. Bacana? Agora, só fazer continha, né? Raiz de 3 vezes de 6 dá raiz de 18, menos raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, menos 1, que multiplica a raiz de 6 é menos raiz de 6, menos 1 vezes menos raiz de 2 dá mais raiz de 2. Sobre raiz de 3 vezes 1 dá 4 raiz de 3, mais 4 vezes 1, 4. Certo? Raiz de 3, eu posso fatorar ela, vai escrever ela como raiz de 3, de 18 igual a 3 raiz de 2. No lugar de raiz de 18, eu coloco 3 raiz de 2. Menos raiz de 6, menos raiz de 6, dá menos 2 raiz de 6. Correto? E eu tinha 3 raízes de 2, somado com 1 raiz de 2, está no final, ficou 4 raiz de 2 sobre 4 raiz de 3 mais 4. Eu posso colocar 2 em evidência, fica 2, que multiplica a raiz de 3 mais 2. Beleza? Simplificando 2, eu tenho raiz de 2 menos 6 sobre raiz de 3 mais 2, que é o resultado do nosso exercício. Este exercício aqui é bem bacana, né? Vejamos lá, tangente de A mais B igual a 33. E tangente de A igual a 3. Então, a tangente de B é igual. A gente sabendo que tangente de A mais B é 33 e tangente de X é igual a 3, vamos substituir isso nos lugares certos, né? A tangente de A mais B não é a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Vamos fazer isso. 33 é igual. 33 é tangente de A mais B, igual a 3 mais tangente de A, que é 3, né? Mais tangente de B. Sobre 1 menos tangente de A, que é 3, vezes a tangente de B. Agora vamos fazer continha, nós temos a equação aí de primeiro grau aí, só com uma variável. Então vamos passar o 1 menos 3 tangente de B para o outro lado, multiplicando, eu vou ter 3 que multiplica 1 menos 3 tangente de B. Bacana? É igual a 3 mais tangente de B. Fazendo as continhas, 3 vezes 1 dá 33, menos 3 tangente de B dá 99 tangente de B igual a 3 mais tangente de B. Vou passar a tangente de B para lá subtraindo e somar número com número e coisa com coisa, e letra com letra, né? E variável com variável. Então, eu vou ter 99 tangente de B menos 99 tangente de B, menos tangente de B igual a 3 menos 33.
ficou 100 tangente de B, porque multipliquei tudo por menos 1 e fiz as contas, igual a 30. O 100 está multiplicando, vai para lá dividindo, tangente de B é igual a 30 sobre 100, tangente de B é igual a 0,3 e acabou resolvido o valor da nossa tangente. Muito bem. Olha só, esse exercício é tão bonito que eu gravei ele em azul turquesa. O cosseno de arco de medida 255 é igual... Bom, então primeiro aí, essa é a pergunta eu solvo, essa é a solução. Então eu escrevi e o que eu pensei. Ele quer 255. Agora, eu conheço alguns senos e cossenos na vida da gente, a gente sabe, né? Quando a gente conhece o arco trigonométrico, então é bacana isso aí. Estudamos isso no capítulo anterior, né? Você pegar o seno de 180, vai nem ser. Vamos lá, de 90. O seno de 90, você subiu, π sobre 2 dá 1. Você desceu lá no outro lado do seno, lá, ó, aqui é exatamente cosseno e na transversal seno. Então, se você imaginar um arco trigonométrico, você vai saber os valores. Varia de menos 1 até 1. Então, a gente vai identificar isso aí agora. E o valor do cosseno de 255 graus é desconhecido para nós. Mas tem uma tabela para isso, mas a gente tem como resolver a questão. Mas pode ser obtido através da soma de arcos. Uma das possibilidades é desmembrar o ângulo de 255 na soma de 180 mais 75, porque a gente consegue fazer isso, né? O 75 a gente sabe que é 30 mais 45. Bacana. Olha como é que a coisa pode fluir bem. O 180 a gente sabe, né? O cosseno de 180 é menos 1 e o seno é 1. É zero. Porque o cosseno de 2π está do outro lado do eixo x, no lado positivo, é 1. E o cosseno de 1π, que é 180 do lado, está do lado menos 1 do eixo de coordenadas. Então, já entendido esse raciocínio, a gente pode fazer a coisa. Então, vamos calcular o 30 mais 45 é 75. 180 a gente já sabe, né? Então, cosseno de x mais y é igual ao cosseno de x vezes cosseno de y. Ali não é mais ali? Cossa, senta. Quando é cosseno, né? E a gente sabe que quando é mais na soma dos arcos, é menos lá no resultado. Então, é cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, seno de y. Cossa, senta. Bacana? Acabou a brincadeira, já decoramos isso aí. Cosseno de 30 é 45 é cosseno de 30 vezes cosseno de 45, menos seno de 30 vezes seno de 45. É só substituir os valores. Tabelinha nós já aprendemos a fazer, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, depois traz raiz de todo mundo. Bacana. Então vamos fazer aqui agora. Vamos lá? Cosseno de 30 mais 45 é raiz de 3 sobre 2, que é exatamente o cosseno de 30, vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos meio, que é o seno de 30, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Fazendo essas continhas de multiplicação, nós vamos ter o cosseno de 75, vai ter a multiplicação raiz de 3 vezes raiz de 2, que é raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4, menos meio, que multiplica raiz de 2, 2 vezes 2 no denominador, 4. Esse é o valor do cosseno de 75. Agora, se a gente já tem o valor do cosseno de 75, a gente vai achar o valor do cosseno de x, né? É exatamente o cosseno de 180 mais 75. O cosseno de 180 é menos 1, que multiplica raiz de 6 sobre 4, que é menos 1 sobre raiz de 2 sobre 4. Muito bem. Vamos fazer isso aí? Vê lá. Menos, que é o cosseno de 180, que é 1, isso que multiplica lá. Nós estamos multiplicando, é cossa menos senta, não é isso? 1 é o cosseno de 180. O que nós achamos no cosseno de 75, menos o seno de 180, que é 0, que multiplica o cosseno raiz de 2 sobre 2. Agora é só multiplicar, menos vezes menos dá mais, né? Então vai ficar menos raiz de 6, que é multiplicando ali, sobre 4, mais, porque menos vezes menos é mais, que multiplica a raiz de 2 sobre 4. Fazendo as continhas aí, nós temos exatamente menos raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. A gente pode escrever raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Bacana? Vamos para o próximo. Esse exercício agora, nós vamos aplicar as relações trigonométricas, todas que nós estudamos, tá bom? Todas possíveis. Eu vou fazer um exemplo aqui, depois vou passar exercício para vocês fazerem, né? Determine os valores da função trigonométrica de um arco x qualquer, sabendo que seno de x igual a menos meio.
E ele está no intervalo de raiz de 3 sobre 2, x maior que a raiz de 3 sobre 2, e menor que 2π. Agora, quando que ele é maior que a raiz de 3 sobre 2? É x maior que a raiz de 3 sobre 2 e 2π. É acima de 60 graus, né? Que raiz de 3 sobre 2 é exatamente o seno de 60. Lá na tabelinha que nós aprendemos 1, 2, 3, 3, 2, 1, o 160, o 3 está lá no final, fica a raiz de 3 sobre 2. Bacana? Então vamos aplicar isso aqui, nesse intervalo, né? Aí vamos lá. Cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado igual a 1, que é a primeira que nós aprendemos, né? No lugar do seno de x, a gente vai substituir menos meio. Mas lá não é ao quadrado, então vai ficar cosseno de x ao quadrado mais menos meio ao quadrado é 1/4 positivo, não é isso? Igual a 1. Bacana. 1/4 está somando na esquerda, vai para a direita subtraindo. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4. Aí, continuando a sequência. Extraindo a raiz, né? Primeiro a gente vai somar 1 menos 1/4. É como se eu tivesse 4/4 menos 1/4. Vai dar 3/4. Mas não está cosseno ao quadrado de x. Eu vou extrair a raiz disso tudo. Cosseno ao quadrado de x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de x não nos interessa o negativo. É a raiz de 3 sobre 2. Bacana. Se eu já tenho o valor do cosseno do seno, eu posso achar a tangente desse ângulo, né? Não posso? Porque a tangente não é seno sobre cosseno. Então, é meio sobre raiz de 3 sobre 2. É igual a menos meio, que multiplica. Divisão de fração. Eu pego a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, eu vou pegar, vai ficar menos meio, que multiplica 2 sobre raiz de 3, porque lá é raiz de 3 sobre 2. Fazemos continha. 1 vezes 2 dá menos, né? Menos 1 vezes dá menos 1. E 2 raiz de 3 sobre 3, simplificou o 2 com 2. Então, ficou menos 1 sobre raiz de 3. Aí eu vou racionalizar isso, que a gente não gosta de raiz no denominador. Multiplica numerador e denominador por raiz de 3. Vai ficar menos 1 vezes raiz de 3 da raiz de 3. E raiz de 3 vezes 3, raiz de 3. Então, a tangente desse arco aí é menos raiz de 3. Bacana? Então, vamos ver agora mais um. Nós sabemos que a cotangente é 1 sobre tangente, né? Nós sabemos que a tangente, a cotangente é pegar os cossenos e dividir por seno, porque a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o contrário. Cosseno sobre seno, a gente tem um valor dos dois, né? Aí o que acontece? Isso está no intervalo nosso, tranquilo aí, raiz de 3 sobre 2 dividido por menos meio. Bacana? Fazendo isso, pega a primeira do jeito que está e multiplica pela segunda invertida. Vai dar menos raiz de 3 que a cotangente. A secante é 1 sobre o cosseno. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Bacana. Beleza. E a secante? Né? 1 sobre o cosseno de x. Então, qual que é o cosseno de x? É exatamente raiz de 3 sobre 2, nós não achamos? Aí a gente inverte. É 2 sobre raiz de 3. Multiplicando os dois por raiz de 3 é 2 raiz de 3 sobre 3. Racionalizando, né? E a cossecante é 1 sobre seno de x. Então, sendo 1 sobre menos meio, aí a gente vai pega 1 sobre 1, multiplica por 2 sobre 1. Como é negativo, ficou a cossecante menos 2. Calculamos todas as que nós estudamos. Agora vou passar alguns para vocês fazerem, né? A mesma coisa que eu fiz nesse exercício agora. Calcular todas as relações trigonométricas que nós estudamos, tá? Tá aí bacana? As relações trigonométricas, vocês vão fazer a mesma coisa no A, no B e no C para mim. Correto? Se os intervalos estão aí, está de 180 entre π sobre 2, né, que é o letra C, os outros é normal, lá está todos eles sobre π sobre 2, no mesmo intervalo. Façam esse aí, tem um exemplo. Qualquer dúvida, eu aguardo os senhores lá no comentário, tá bom? No exercício 2, vocês vão simplificar para mim, correto? Y igual a secante de x menos cossecante de x sobre secante de x menos cossecante de x. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão lá nas relações trigonométricas ver o que é secante, que é uma relação a seno e cosseno, e aplicar, alocar todo, tanto no A como no B, certo? O que é tangente? Tangente não é seno sobre cosseno? E cotangente? O que é? É o cosseno sobre seno? Faz essa soma e vamos simplificar isso aí. Correto? Vocês vão fazer também na de baixo.
né? Simplificar as expressões também, no A, no B, no C e no D. Esses exercícios dá para vocês aplicar tudo que nós estudamos até agora. Bacana? Então vamos continuar. Olha, se A é cosseno de A mais cosseno de B, que multiplica cosseno de A menos cosseno de B, seno de A mais seno de A mais seno de B, seno de A menos seno de B, prove que A igual a zero. Correto? Vocês vão ver o que vão fazer essas multiplicações e fazer as contas para a gente ver as relações trigonométricas, né? Usando as formas de adições, as formas que nós aprendemos, né? Calcule para mim tangente de 15, seno de 15, cosseno de 75, tangente de 75, seno de 105 e cosseno de 195 graus. Usa aqueles artifícios, né? De 15 nós já até fizemos um, né? 60 menos 45, né? Aí nós podemos dizer que é 45 menos 30 também. Poderia ser as duas opções. As mesmas artifícios você vai usar para os outros, tá? Esse exercício é bacana aplicar relações trigonométricas, dado o triângulo retângulo abaixo, né? Vocês podem ver, nós podemos aí achar o seno do triângulo todo, depois separar os dois triângulos. A gente pode pensar, por exemplo, na tangente, né? Tangente é seno sobre cosseno. O que é seno em si? O que é cosseno? Pensa aí. Bacana? Né? Se você usar a tangente lá entre 10 e 4, a hipotenusa você vai conseguir achar. Então, vamos usar a relação trigonométrica. Qualquer dúvida estaria à disposição nos comentários. Um assunto interessante agora que a gente pode estudar é o arco duplo. A gente pode memorizar uma forma que torna mais rápido, né? A gente já memorizou uma prova, a gente é bom saber as coisas mais rápido. O que é um arco duplo? As expressões das funções trigonométricas dos arcos duplos, ou seja, os arcos de medida 2A, trata-se de um arco particular das formas de adição, sendo suficiente fazer B igual a A, né? Então, seno 2A é igual a seno de A mais A, né? Que é igual a seno de A cosseno B, mais seno A cosseno B. Dá 2 seno A cosseno A. E o de 2A é o cosseno, isso é o seno. O cosseno de 2A é cosseno de A mais A, que é igual a cosseno de A vezes cosseno de A. Nós sabemos que é menos na forma seno A, que é cosseno ao quadrado, se você fizer a multiplicação, menos seno ao quadrado. Então, você sabe. Quando falar cosseno 2A, você já sabe que é o quadrado do cosseno menos o seno. E quando for cosseno de 2A, você sabe que é 2 que multiplica cosseno A, cosseno A. Seno A, cosseno A. Bacana? É uma forma mais rápida de você fazer exercício, ok? Além dessas formas do arco duplo e do arco metade, além dessa forma para o cosseno de 2A, podemos obter mais duas formas alternativas, apenas combinando as relações fundamentais com ela. Por exemplo, cosseno de 2A não é 2 seno A, cosseno A? Muito bem. E cosseno de 2A não é cosseno ao quadrado, que multiplica menos seno ao quadrado? Repetindo, seno de 2A é igual a 2 seno A, cosseno A. E cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Bacana? Beleza. Então, o que a gente pode dizer? Vamos substituir, vamos chamar de 1 em cosseno de 2A, né? Correto? Vamos chamar lá seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Seno ao quadrado de A não é 1 menos cosseno de A? Vamos chamar de equação 1. Beleza? Não é isso que eu estou falando? Não conhece cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A. Seno mais cosseno ao quadrado não é igual a 1? Eu vou passar o cosseno para o outro lado, subtraindo. Né? Seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Chamei de equação 1. Ou a equação 2. Cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A. Chamei de equação 2. Agora, eu vou substituir 1 em cosseno de 2A. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos 1 cosseno ao quadrado de A. Fazendo a continha, cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos 1 cosseno ao quadrado de A. Cosseno de 2A é 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Bacana? Fazendo a continha. Agora vamos substituir 2 em cosseno ao quadrado de A.
cosseno ao quadrado de A é 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E o cosseno ao quadrado de A, a gente pode escrever, então, que é 1 menos seno ao quadrado de A. Bacana? Temos uma outra forma, tanto para seno, para cosseno, para a gente memorizar. Ok? Fazendo exercício, a gente costuma memorizando isso, tá, gente? Vamos escrever isso no papelzinho e vamos memorizando e fazendo exercício. Já aprendemos a resolver equações trigonométricas simples da forma seno de x igual a cosseno de x igual a ou tangente de x igual a. Mas vamos aprender alguns artifícios que permitem resolver outras equações trigonométricas. Vamos resolver a equação 2x igual a 1. É, muito bem. Olha o arco trigonométrico bonitinho, ó. É parte de 2π ou zero ali. Subiu π sobre 2, corresponde a 90 graus. Né? Π sobre 2 é radiano, 90 graus, 100 graus. Passando para π de 180, 3π sobre 2, 270, 2π. Bacana, nós temos aí. Para seno de 2x igual a 1, né? Eu posso dizer, para que 2x seja igual a, seno de x seja igual a 1, 2x tem que ser π sobre 2, porque no π sobre 2, que é o 90 graus, é onde o x, o seno de x dali vale 1. Viu só como é que a gente interpreta pelo negócio? A trigonometria, bom, a gente tem que usar isso aí o tempo todo. O arco trigonométrico tem que estar na nossa mente o tempo todo, do jeitinho que está aí. Porque vocês conseguiram, seno é que está em pé, cosseno é que está deitado. Então, π sobre 2 não é ali? Ali é de 1 positivo a menos 1. Então, o seno ali vale exatamente 1. Então, para que seno de x seja igual a 1, o 2x tem que valer π sobre 2. 2x igual a π sobre 2, muito bem. 2x, π sobre 2, mais 2kπ. Por que eu estou colocando 2kπ? Porque nós vamos falar daqui a pouco, estudar ângulo côngruo. E esse 2kπ é que dá o outro côngruo. Porque você imagina, o cara dá uma volta, depois da outra volta, acabou. Legal? Então, quando é uma volta, é normal, só π sobre 2. Mas se tiver mais de uma volta, a gente tem que usar isso, tá? Então, fazendo a continha, 2 sobre x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. X é π sobre 2 mais 2kπ. Fazendo a divisão, eu tenho a primeira e multiplico para a segunda invertida. X é igual a π sobre 2 mais 2kπ, que multiplica meio. Multiplicando meio, vai ficar x é igual, porque lá era 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2. Fazer com x é igual a π sobre 4 mais kπ. Então, x pertence ao intervalo de π sobre 4 mais kπ. Então, todas as vezes que você for trabalhar com qualquer arco, você vai colocar mais 2kπ, que é para poder a gente entender o ângulo côngruo. Tá? Porque o ângulo côngruo vocês vão entender daqui a pouco quando ver, mas não esqueçam desse detalhe, tá bom? Muito bem, o arco trigonométrico está aí. Agora ele está falando cosseno de x menos π sobre 3 tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2. Aí eu estou memorizando aqui a tabelinha que eu ensinei para vocês, né? 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Me faz lembrar que para que o cosseno seja raiz de 3 sobre 2, o ângulo tem que ser de 30 graus. E em π radianos, 30 graus, né? É o quê? O 180 dividido por 6, 6 vezes 3, 18, que é exatamente o π sobre 6. Se eu pegar o 180, que é π dividido por 6, eu vou ter os 30 graus. Então, o ângulo que eu estou falando é π sobre 6. Marquei ele ali. Mas ele tem um côngruo. Se você for ver, tá? Se você for ver, der a volta toda, ele tem 2π, é o mesmo outro ângulo correspondente, 11π sobre 6. Correto? Se você fizer 11π sobre 6, vai dar 30 também. Que é o menos raiz de 3 sobre 3. Ele vai dar raiz de 3 sobre 2, porque ele está do lado positivo ali do cosseno. Se você subir o pontinho, você vai ver que vai dar em cima do x positivo, e não no negativo. Então, para ser raiz de 3 sobre 2, eu tenho duas situações. π sobre 3 ou 11π sobre 6. Ok? Que vai dar exatamente um ângulo correspondente a 30 graus. Que é exatamente, se você ver, seria 273π sobre 2. 330 graus.
correto? Tem o mesmo valor do seno. Olha, vamos marcar o seno, não é o que está no eixo do x? Então, 330 graus, que é o 11π sobre 6, tem o mesmo seno. Então, para ser raiz de 3 sobre 2, eu tenho esses dois arcos. Interpretado isso, né? X menos 3 é igual a π sobre 6. Não esquecer do 2kπ, que pode ser o ângulo côncavo. Posso dar uma volta toda e voltar no 2π sobre 6. Bacana? Então, vamos lá. Beleza? Então, vamos lá. X é igual a π sobre 6 mais π sobre 3, fazendo a continha lá, né? Mais 2kπ. Que o menos não está x menos π sobre 3, não está subtraindo, vai para o outro lado somando. Beleza. Fazendo a sominha, eu tenho x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. Ou, agora usando o outro árvore, x menos π sobre 3 é igual a 11π sobre 6 mais 2kπ. X é igual a 3π sobre 6 mais 2kπ. Então, tem as duas soluções. Ou x pertence a então que x seja igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x igual a 13π sobre 6 mais 2kπ. Beleza? Porque se eu der só uma volta, por exemplo, não der nenhuma volta, ali o k vai ser zero. Então, vai ter só ser 13π sobre 6. Bacana? Se ele for uma volta completa, aí a gente vai ter que somar sobre 2kπ. Beleza? Vai depender. O K significa cada volta do ângulo côncavo. Esse é um exercício interessante, porque esse aqui a gente vai ter algumas situações interessantes para nós, né? Vamos lá. O cosseno de x quadrado, cosseno ao quadrado de x seria igual a meio. Então, eu vou tirar o cosseno de x, é mais ou menos raiz de meio. Cosseno de x mais ou menos igual a meio, né? Racionalizando cosseno de x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu estou falando de ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, você tem 4 ângulos que dão o mesmo valor raiz de 2 sobre 2 no arco. Vamos lá. Vejamos lá, senhores. Olha, π sobre 4. Se você somar 45, vai dar no π sobre 2, né? Mais 45 é 3π sobre 4, que corresponde a ele. Depois eu tenho 5π sobre 4, que corresponde ao outro ângulo, e todos esses valores, se você botar no seno, na parte de cima, o seno está ali de azulzinho no meio, tá vendo? Ele está no eixo do x. Então eu tenho ali os valores positivos dele do lado direito e os negativos do lado esquerdo, aos arcos correspondentes. Então são eles. A gente tem que aprender a subdividir esse arco para poder chegar nessa situação. Então vamos ver os valores positivos. Cosseno de x, para ser valor positivo, vai estar π sobre 4 mais 2kπ. Ou 7π sobre 4 mais 2kπ. Beleza? Que é onde o seno é positivo. O cosseno é positivo, perdão. O cosseno é positivo, o seno ali seria zero. Estou falando de cosseno, né? Perdão. Agora vamos falar do quando ele é negativo, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Ele vai ser negativo aonde? No 3π sobre 4, que está do lado negativo lá no desenho. E no 5π sobre 4. Então, tem 3π sobre 4 mais 2kπ ou 5π sobre 4 mais 2kπ. Beleza? Muito bem. Aí, feito isto, a gente agora é só colocar a solução, é as duas soluções, né? Ou π sobre 4 mais 2kπ, ou π sobre 4 mais kπ sobre 2. Bacana? Tem as duas respostas aí. Ah, professor, por que você não colocou os 3kπ, o 3π sobre 4 mais 2k e o π sobre 4? É porque os valores negativos não interessam para a gente, viu, gente? Ele pediu lá positiva, cosseno de x ao quadrado igual a meio. Bacana? Por isso nós só temos essas duas respostas. Prontinho? Esse exercício é muito interessante, porque olha para vocês verem, seno, 2 seno ao quadrado de x mais 3, seno de x menos 2 igual a zero. Eu vi ali de longe uma equação de segundo grau, então eu vou fazer ali seno de x igual a p. Aí eu vou ter 2p ao quadrado mais 3p menos 2. Conseguiram ver isso junto comigo? Bacaninha. Então vamos resolver essa equação, né? Delta é b2 menos 4ac vai dar menos 3 ao quadrado, que b é 3, menos 4 vezes menos 2 vezes 2 dá mais 16, somando 25, delta é 25. Raiz de delta é 5. Então, P é menos 3 mais ou menos 5 sobre 4. Vai dar meio e menos meio. Bacana.
O seno de x vai ser meio menos 2, né? Perdão. Agora, o seno de x vai ser meio quando o x for π sobre 6, 30 graus, né? Correto? Você lembra na tabelinha? 1, 2, 3. Aí vai dar o primeiro de 30, né? Meio. Então, o seno de x é meio. Então, o ângulo eu sei que é π sobre 6. Se você traçar ali, vai ver que vai dar meio, né? Metade daquela área ali. X é π sobre 6 mais 2kπ, que a gente coloca sempre por causa do ângulo côncavo. Aí x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Beleza. Agora, quando x for menos 2, não interessa, não existe. Né? Primeiro que está em intervalo de menos 1 e 1. Nunca vai dar menos 2. Bacana? Beleza. Não existe, não pertence aos reais. Então, x pertence a R, tal T. π sobre 6 mais 2kπ ou 5π sobre 6 mais 2kπ. Porque 5π sobre 6 vai ser o seno, que vai ser positivo quando for lá no 5π sobre 6 do outro lado, onde ele vai ser no nosso arco aqui, o seno de exatamente, vai dar, vamos lá, vamos acompanhar? Você imagina pegar lá no 90, 150 graus. Correto? Se você traçar lá, que é o 5π sobre 6. Ok? Muito bem, você pega π é 180, divide por 6, dá 30 vezes 5, dá 150. É o outro lado lá, que é o 5π sobre 6, 150 graus. Agora vocês têm os modelos todos, então eu vou passar exercícios para vocês fazerem e aplicar, resolver as 4 formas de equações possíveis de acontecer. Vocês vão resolver essas equações para mim. A letra A, cosseno de x raiz de 2 sobre 2 é 45 graus, menos raiz de 3 é a tangente lá do outro lado. Tá? Porque passa num ponto, depois traça uma reta, vem cá embaixo, abaixo do eixo do Y. Aí vocês vão ver num gráfico, vamos tentar construir o ciclo trigonométrico para nós. A letra C tem 5 aí. Também tem no exercício 2 também para vocês resolver, né, essas equações trigonométricas e vão resolver para a gente aí. Bacana? Bom, qualquer dúvida estarei à disposição dos senhores nos comentários. Este é um exercício que caiu no Enem e eu vou resolver para os senhores, tá bom? Considere o ponto P da circunferência de raio R no plano cartesiano. Seja a projeção ortogonal do P sobre o eixo X. Como mostra na figura. Suponha-se que o ponto P percorra o sentido anti-horário uma distância D menor que R sobre a circunferência. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por... Então, o que está falando é o ponto P, está ali o R, o ponto P vai percorrer uma distância X, que é uma projeção paralela ao R. Foi o que ele falou aí, gente, para isso aí, que é a projeção no eixo X. Vamos ver como é que fica isso? Vamos traçar essas projeções, então, para dar solução a esse exercício, ok? É dessa forma. Da forma que ele apresentou no enunciado, está aí. Aí eu tracei a projeção. Peguei lá na origem, tracei de amarelinho um pontinho, fui lá exatamente no ponto onde ele falou que é o ponto P da circunferência, tem um raio ali, né? Eu tracei um outro ponto P', correto? Aí esse ponto P' é menor que o R. Eu não sei quanto que vale, mas eu tracei ele ali. Bacana? Muito bem. Foi o que falou. Aí eu tenho uma distância X. Eu falei X porque eu não sei qual é a distância. Então eu coloquei um ponto qualquer, P'. Olha lá, eu achei que tem um ângulo alfa entre o ponto P' e um triângulo de retângulo ali. Né? Então, a distância que ele quer que a gente calcula, que é o x, é o R, a distância do R, menos aquele pedacinho ali de azul. Concorda comigo? Então, aquela distância, o x vai ser o R todo, menos aquele pedacinho de azul, ele não vale, não é um cateto oposto ao triângulo retângulo, que tem um ângulo alfa qualquer, é R menos cosseno de alfa. Menos R que multiplica cosseno do ângulo. Aquele pedacinho ali que eu quero, é o pedacinho X, não é? Correto? Ele vale o quê? É o R menos cosseno de alfa. Trigonometria, que nós estudamos de triângulo retângulo. Aí posso botar o R em evidência, X é igual a R, que multiplica 1 menos cosseno de alfa. Eu não coloquei as opções que o exercício deu aqui, porque eu quis calcular. Aí está aí a projeção do segmento OP, esse azulzinho que eu coloquei aí. Era isso que o examinador desejava lá na prova do Enem. Bacana? Agora, se a gente tem que desenhar muita circunferência, pega um compassozinho aí, na hora de estudar essas relações trigonométricas, que vocês vão copiar bem, observar que na circunferência tem 2π, π sobre 2, π
3π sobre 2. Depois vai ter as subdivisões. Aí, bacana? Qualquer dúvida estaria à disposição dos senhores. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho, porque um like também ajuda muito. Senhores, até o próximo capítulo.